Saúde os irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor, amém? A Bíblia diz lá em Josué capítulo 24, versículo 13, 14 e 15, que Josué vai tomar uma decisão na sua vida muito importante. Josué vai tomar uma decisão a qual vai mudar a sua vida. E Deus então, irmãos, trouxe-me aqui em 1 Samuel, capítulo de número 16, onde nós lemos. A palavra de Deus, ela é mistério. E se nós formos compreender totalmente, 100% a palavra de Deus, nós vamos enlouquecer e não vamos aprender. Porque Deus, irmão, Ele age de uma maneira, Ele opera de uma maneira. Deus não pensa assim como nós pensamos. Deus não age da forma que nós agimos, não. Porque Deus é Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o rei dos reis, aleluias, Ele nos criou, somos criatura feita por Ele. Naquele momento Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo de número 8, que o povo de Israel vai tomar uma decisão também muito drástica. A Bíblia diz lá no capítulo de número 8, que Samuel, agora já sendo envelhecido, um profeta de Deus, sacerdote e juiz, envelhecido de idade, já cansado ao fim do seu ministério, ao fim da sua vida, os seus filhos agora vai começar ao juiz naquele povo de Israel. Porém, os anciões, vendo que aquele povo, aqueles dois filhos de Samuel, não levando-se ao caminho do pai, não obedecendo a palavra de Deus, ele vai se desviando. A Bíblia diz que eles começam agora a negociar o seu ministério e começam agora a levar o povo, aleluias, a uma catástrofe muito grande. Só que, porém, num determinado momento, a Bíblia diz que os anciões chegam até Samuel e dizem: Samuel, o que é que está acontecendo? Nós temos agora, Samuel, que eleger-se um rei. Nesta noite eu vim aqui para te dizer 3 coisas. O porquê que Josué estava certo. Eu quero responder para você nesta noite que a decisão que Josué tomou foi a decisão mais eficaz para a vida dele. E nós que estamos aqui nesta noite, irmão, nós que estamos decidindo servir ao Senhor, é a melhor escolha que eu e você já pode fazer na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que agora aqueles anciões chegam no profeta Samuel e diz agora que queria um rei, pois ele olha para as dominações aos seus derredores, eles começam a olhar para as nações ao derredores e começam agora a sentir algo dentro deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel, que tinha-se o rei dos reis, começa agora a querer ter um novo rei. A Bíblia diz que Deus vai entristecer, Deus se entristece. E nesta noite, irmão, nós como igreja do Senhor, não é nós que temos que, aleluia, ser atraído pelo mundo, não é nossas famílias que têm que ser atraída por aquelas famílias que ainda não conhecem a Deus, aleluia, mas sim aquelas famílias que não conhecem ao Senhor, que não servem ao Senhor, que ainda não tomou a decisão de servir ao Senhor. Ela tem que olhar para o meu lar e para o seu lar e ver algo diferente, e ver, aleluia, o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas não era o que estava acontecendo. O povo agora pede-se um rei. A Bíblia diz que Samuel então vai se dobrar ao joelho e vai clamar ao Senhor. Samuel agora vai indagar ao Senhor pedindo uma resposta. E como Deus agora, irmão, não deixa ninguém sem resposta, ele responde para Samuel. Samuel, não fica triste, porque antes deles te rejeitar, eles me rejeitaram a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia então diz, irmão, que Deus agora vai atender o pedido do povo. Deus agora vai deixar eles eleger um novo rei. E a Bíblia diz então que é Saul. Aleluia, Saul foi eleito pelo povo, não por Deus. Aleluia, nesta noite eu quero dizer, irmão, que a tua família, a nossa família, ela tem algo da parte de Deus, porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Não deixa o inimigo, aleluia, roubar a tua família. Não deixa o inimigo, irmão, trabalhar no teu lar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é maior e Ele está aqui nesta noite nos instruindo na palavra dele. A Bíblia diz, irmão, que Deus se entristece.
E eu queria chamar a tua atenção nesta noite. Imagina se nós viéssemos aqui todo dia orasse, clamasse, jejuasse, pagasse um preço pela tua família e Deus não te respondesse. Deus tivesse as costas agora voltado para a tua face e não te respondesse, irmão. A Bíblia diz que Deus se entristeceu por aquela petição daquele povo. Deus concede Saul. Saul agora está ali comandando o povo de Deus. Saul agora vem estar na frente do povo de exército, aleluia, do povo de Israel. A Bíblia diz então que Saul começa bem e vai se descambando para outro lado, aleluia. Saul vai distanciando da parte de Deus, aleluia, e chegando lá mais na frente da sua caminhada. A Bíblia diz, irmãos, que Saul vai desobedecer uma ordem de Deus, qual Deus diz para ele agora destruir todos os amalequitas. Era para ele agora exterminar aquela raça do inimigo do povo de Deus. Porém, aleluias, a Bíblia vai dizer que Saul vai poupar Agag, rei dos amalequitas. Aleluias, era para ele acabar com todos, mas porém Saul agora vai desobedecer a voz do Senhor. Aleluia, quer ter a tua casa abençoada, não desobedece a voz de Deus. Quer ter o teu lar abençoado, não sai da presença de Deus. Quer ter a tua família em paz, não desobedece a voz do Senhor. A Bíblia então diz, irmãos, que naquele momento Deus já não estava mais com Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Coisa triste, irmão, é quando Deus nos rejeita a nós. Mas aí chega num ponto em que eu quero falar para você nesta noite. A Bíblia diz que Deus agora estava de olho em um moço ainda chamado Davi. Deus estava de olho, irmão, em alguém especial para ele. Deus agora vai se revelar ao profeta Samuel e vai dizer: enche o teu vaso de azeite e desce até a casa de Jessé o belemita, porque dentre deles eu tenho escolhido um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você está aqui nesta noite? É porque Deus tem te escolhido. Sabe por que a tua família está aqui nesta noite? É porque Deus escolheu a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos, irmão, para o mundo de hoje, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo destruídas, muitas casas, muitos lares estão sendo destruídos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso nós que estamos aqui nesta noite, tendo a oportunidade do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, Deus está falando para nós nesta noite, aleluia, porque Ele nos escolheu perante a este mundo tão pecaminoso. Deus tem escolhido você, minha irmã, Deus tem escolhido você, meu irmão, aleluia, dentro do teu lar. Quem sabe nesta noite você está pensando: mas lá na minha casa o meu esposo ainda não é evangélico, o meu esposo ainda não conhece ao Senhor. Quem sabe você está dizendo: aleluia, lá na minha casa o meu filho ainda não serve ao Senhor. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para ti e para você, minha irmã, que Ele te escolheu e que através de você a tua casa servirá ao Senhor, a tua casa será uma bênção na presença de Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos lá naquela prisão, quando Deus agora entrou lá, aleluia, e tirou aqueles dois lá de fora, o carcereiro agora queria se suicidar. Paulo disse: não faça tal coisa, pois porém estamos aqui, aleluias. O carcereiro agora, irmãos, ele se amedrontado diz: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Deus ainda foi muito mais além, usando Paulo e dizendo: aleluia, mas tu, somente tu não serás salvo, crê somente que serás salvo tu e a tua casa. Nós não conhecemos, irmãos, os planos de Deus para a nossa família. Você está vendo agora, mas Deus está olhando lá na frente. Você está vendo o começo da tua luta, Deus está vendo o final da tua vitória. Deus é assim, irmão, Deus nos surpreende. Deus vai surpreender você, minha irmã, que tem orado pelo teu esposo e até no momento ele ainda não aceitou a Cristo. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi. Quando Deus escolhe, irmão, é diferente.
O povo escolheu Saul, Saul pereceu, mas quem Deus escolhe não perece. Deus escolheu você, Ele conta com você, minha jovem, meu jovem, para ganhar o teu pai, para ganhar a tua mãe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele escolheu Davi, ele disse, vai lá na casa de Jessé o belemita, porque de lá eu tenho escolhido um. Na hora em que Samuel ouve aquela palavra, ele disse, mas Saul sabendo eu morrerei. Como eu posso ir lá? Deus fala, vai, e chegar lá, você vai fazer um sacrifício. E Samuel foi. A Bíblia diz que Samuel, quando chegou, os anciãos agora ficam todo pasmo, todo trêmulo, perguntando, é de paz a tua vinda? Sabe por quê, irmão? Samuel não era charlatão, que fala um recado para você e Deus não cumpre. Aleluia, Samuel, irmão, não era qualquer profetinha não. Samuel era aquele que quando nós lemos lá no capítulo 8 de 1 Samuel, quando ele clamava a Deus, a Bíblia diz que o Senhor respondia através de trovoadas. Samuel era profeta, Samuel era um homem de Deus. Aleluia. E quando ele chega lá na casa de Jessé, a Bíblia diz que o primeiro que ele vê é Eliabe. Foi para a aparência. Muitas das vezes, nós olhamos para as famílias dos ímpios que estão lá no pecado, nós olhamos para os lares que estão lá na prostituição, e parece que eles estão melhor do que nós. Parece que eles vão mais bem do que nós, mas deixa eu dizer algo para ti nesta noite, se lá não tiver Jesus, não está melhor do que nós não. Se lá não tem Jesus, lá não tem salvação. Se lá não tem Jesus, lá não tem a verdadeira alegria. Aleluia. Jesus Cristo disse assim, a paz a qual o mundo lá vocês não encontram, eu vos dou. Aleluias. Se lá não tiver Jesus, irmão, o negócio pode até aparentemente parecendo que vai bem, mas lá na frente, aleluia, não vai dar bem não. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque para entrar em Jerusalém tem que ter Jesus na vida, aleluia. Para nós herdar a salvação, o reino do céu, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Malaquias, ele disse que lá naqueles dias nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Deixa eu dizer algo para ti aqui nesta noite, irmãos. Nós estamos aqui, é porque aqui nós encontramos a verdadeira paz, é porque aqui nós encontramos, aleluia, um refrigério em nossa alma, e Ele está aqui nesta noite, porque Jesus Cristo adotou este templo como a tua própria casa. Aleluia. Às vezes, irmãos, é difícil tomar a decisão que Josué tomou. Porém, hoje eu servirei ao Senhor. É compromisso com Deus. É servir, é ser servo a Deus. Aleluias. A Bíblia diz então que quando passa o primeiro, ele acha que era ele. Deus disse não, não é esse não. Você já parou, irmã? Você já parou, irmão, para pensar nesta noite? Os milhões e milhões de vidas que não estão na igreja neste momento, mas Deus te escolheu para você estar aqui, orando, buscando pela tua família. Aramanto kova nagasúpia, rimicanda labachai, rimicanda ramanto denépias. Nós poderíamos estar em outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui. E o Espírito Santo te impulsionou, vai lá meu filho, aleluia, porque através de ti eu vou fazer grandes coisas, aleluia. A segunda coisa, irmão, porque Josué, ele tomou a decisão mais correta da vida dele, e que nós devemos aprender com ele,
é que primeiro Deus te escolheu para você fazer algo diferente sobre a tua família. Primeiro Deus escolheu. E segundo, Deus vai te chamar. A Bíblia fala que passa Eliabe, Abinadab. Deus, porém, fica quieto, parado. Deus pergunta para Samuel. Pergunta para ele, Samuel, se acabou os mancebos. Pergunta para ele, Samuel, se acabou os filhos dele. E quando o profeta agora pergunta para Samuel, quando pergunta para Jessé se tinha acabado os mancebos, ele disse não, falta um. Falta o menor, ele está lá no campo, aleluias, malhando ali, tratando, pastoreando as suas ovelhas, aleluias, é o Espírito Santo brada no coração do profeta e fala assim, manda chamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando, irmão, nós não estávamos aqui na igreja buscando a Deus, quando Deus não tinha nos chamado para nós estar aqui, aleluia, o inimigo deitava e rolava lá no nosso lar, aleluia, ele fazia tudo que não prestava sobre a nossa vida, mas um dia Deus te escolheu, um dia Deus te chamou, aleluia, para estar aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para Ele te dar autoridade, para que quando o inimigo vier tentar contra a nossa casa, contra a nossa família, aleluia, ele olhar para mim, ele olhar para você, e ver o brilho do Espírito Santo, e ver o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Deus, irmãos, Ele nos chamou. Deus conta conosco. A Bíblia diz então que Ele traz Davi, Ele chama Davi, Davi se apresenta. E o Espírito de Deus vai falar para Samuel, é esse aí. A terceira coisa, irmãos, aleluias, que nós tomamos a decisão certa, é porque Deus nos ungiu. Interessante que primeiro Deus escolhe, segundo Deus chama, terceiro Deus unge. Sabe por que Deus deixa a terceira parte para a unção? Porque Deus, irmãos, leva muito sério esse negócio de unção. Deus não sai ungindo qualquer pessoa, qualquer vida, não. Porque uma vez, irmão, Deus ungido, está ungido. Deus ungiu Davi.